Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. E como vocês sabem, o presidente Trump lançou um ataque feroz contra a comunidade somali nos Estados Unidos. Agora, ele está certo ou errado? Vamos aos comentários do Trump. Os somalis roubaram bilhões de dólares desse estado, bilhões todos os anos, bilhões de dólares. O que ele quer dizer com isso? Bilhões de dólares? Sério? Vamos ponto por ponto e tentar abordar cada ponto que ele levantou. Trump não está apenas inventando isso. Há várias evidências sobre isso. Vamos analisar o relatório da Fox News. O que os investigadores de fraude estão descobrindo em Minnesota está aumentando a cada dia. Kelly Loeffler, que chefia a administração de pequenas empresas, afirma que sua agência investiga o estado há 2 dias. Eles descobriram pelo menos $1 milhão em fraudes do programa de proteção ao pagamento em apenas 2 dias. Vários dos denunciantes em Minnesota também disseram aos legisladores que acreditam que o valor total da fraude pode chegar a mais de $8 bilhões. O governador Tim Walz, candidato à reeleição, é criticado por esses acontecimentos em seu governo. Segundo ele, suspenderam os programas, trouxeram auditores externos para avaliar a fraude e estão tomando medidas para contê-la. Então eles não estão contestando, não estão negando completamente, não estão dizendo, isso é só conversa fiada do Trump. Tudo o que precisamos decidir é qual foi o tamanho do golpe. Impedir que isso aconteça de novo. E ele está defendendo sua gestão do Estado enquanto também ataca os republicanos e o presidente. E desse jeito não estamos interessados nisso. Não precisamos ouvir isso. Besteira. Será que Trump conseguirá agir contra pessoas anti-americanas nos Estados Unidos da América? Ele fala duro sobre somalis, sobre enclaves radicais, sobre deportações em massa, a mídia grita racismo, os ativistas choram no cube. Mas a verdadeira pergunta é simples. O que realmente acontece depois? Como as autoridades dos Estados Unidos da América estão descobrindo essa fraude? A outra boa reportagem da Fox 9. Em dezembro de 2021, o FBI instalou uma câmera de vigilância voltada para este prédio perto da Lake Street, em Minneapolis. Na época, o restaurante Safari recebeu $12 milhões americanos em pagamentos federais por fornecer refeições infantis. Salim Said, ex-coproprietário do Safari, está em julgamento com Amy Bach, diretora executiva da Feeding Our Future. O Safari dizia alimentar de 4.000 a 6.000 crianças por dia, com faturas e contagens de refeições apresentadas ao júri junto ao vídeo. Um agente do FBI afirmou que, em média, 40 pessoas entravam e saíam durante as 6 semanas de vigilância. O FBI instalou 12 câmeras em locais que diziam servir muitas refeições. Outro local era uma delicatessen, em St. Paul, registrada pelo réu Salim Said, que dizia servir 1.800 refeições diárias. O vídeo exibido ao júri mostrava uma média de 23 pessoas por dia entrando e saindo. O júri analisou várias faturas, registros de refeições e e-mails apreendidos na Feeding Our Future em St. Anthony. Alguns exibiam links para sites que geravam nomes e idades aleatórias, criando listas de crianças que teriam recebido refeições. Muitos foram assinados ou enviados por Amy Bach, acusada de fraude eletrônica e suborno por supostos pagamentos ilegais. O advogado de defesa questionou o agente do FBI, alegando que eles não observaram a entrada dos fundos onde isso poderia ocorrer. Ele respondeu que, mesmo com refeições embaladas em caminhões para entrega, ainda haveria congestionamento com esse volume. Eu diria que isso não faria nenhum sentido. Então eles têm manipulado os números. Então é incompetência ou cumplicidade? E quem são as pessoas? Ouviu 2 nomes nesse relatório. Um somali e uma americana branca local. Mas quem são essas pessoas? E vamos trazer Ilhan Omar e isso... Tudo certo, essa notícia acabou de sair. A Fox News conseguiu fotos de um dos imigrantes ilegais somalis, envolvido no escândalo de fraude em Minnesota, com vários democratas de destaque do estado, incluindo a deputada Ilhan Omar e o governador Tim Walz. O homem na foto é Abdul Dahir Ibrahim. Ele entrou no país em 2000 e tem uma ordem de deportação desde 2004. Ele já foi condenado no Canadá por fraude em asilo e assistência social. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega disse à Fox News que Ibrahim recebeu status de proteção temporária por 10 anos, mas nunca deveria ter sido elegível. Vamos trazer mais informações sobre isso na nossa próxima hora. Então, li em um relatório que 99% das pessoas que foram presas são somalis, exceto aquela mulher, Amy.
Todos os outros são somalis. Até agora, foram cerca de 22 prisões, todos somalis. Então, a afirmação do Trump de que eles estão nos roubando bilhões e bilhões de dólares é verdade. Agora, neste canal, eu frequentemente enfatizei que o caráter das pessoas é moldado por suas culturas. Então, se você acha que ser honesto é bom ou que ser malandro está certo, se você considera ser trabalhador algo bom ou acha aceitável ser preguiçoso, todas essas coisas são moldadas pela sua cultura. Esse é o motivo pelo qual algumas culturas permanecem na lama, enquanto outras alcançam a lua. Eu acredito firmemente nisso. Quando você olha para o terceiro mundo, a maioria dos países do terceiro mundo só arruma desculpas. Veja a China, por exemplo. Sim, um povo trabalhador. Em 1945, a China era um país do terceiro mundo, devastado por guerras. Levou 3 ou 4 décadas para eles. Depois, eles se reergueram. Não gosto do Partido Comunista Chinês nem de regimes autoritários, mas isso é inegável. Eles tiveram exatamente a mesma vantagem inicial que alguns desses outros países, como Somália, Etiópia, todos esses países que alegam colonialismo, Índia, Paquistão, Bangladesh, seja qual for. Mas olha a China, como eles conseguiram se tornar a segunda maior economia do mundo e um dos países mais poderosos do planeta. É por causa da cultura deles, é por isso. Então eu ia fazer uns cálculos, eu ia descobrir o que é na cultura somali que está fazendo eles agirem assim. Então, um colega ex-muçulmano e ex-muçulmano australiano, o Cyberpunk Dingo, fez um vídeo muito bom sobre a Somália. Veja o vídeo completo. Vou mostrar um trecho, a parte mais importante. Ouça. Quão bem eles realmente se integraram à economia? Quando você olha os números, o cenário não é animador. Vamos começar pela renda. A renda média de uma família somali em Minnesota fica em torno de 38 mil a 44 mil dólares por ano, dependendo do conjunto de dados. Isso é menos da metade da média dos Estados Unidos da América e bem abaixo da média de Minnesota. E não é só algo temporário dos primeiros anos na América. Décadas depois, 36 a 40% dos somalis em Minnesota seguem vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, basicamente, eles são um peso líquido para a sociedade americana. Na verdade, estão puxando a América para baixo junto com eles. Dizemos isso em todos os lugares. Está acontecendo em todo o Ocidente. Eles destruíram a Grã-Bretanha, destruíram a Alemanha, destruíram a França, em todo lugar. Não estou falando só dos somalis, estou falando de pessoas que vêm de culturas onde o trabalho duro é mal visto. Não estou estereotipando todo mundo, mas os números não mentem. Tenho certeza de que existem exceções. Tenho certeza de que existem pessoas que trabalham muito, muito duro. Como país, é preciso analisar os números e observar a cultura de forma ampla. De 3 a 4 vezes a taxa de pobreza estadual. Só para comparar, a comunidade Ramon, antes afetada por baixa escolaridade e desnutrição, reduziu sua pobreza para abaixo da média de Minnesota. A comunidade somali não teve a mesma ascensão. O emprego reflete isso. Os Estados Unidos da América não separam dados de trabalhadores nascidos na Somália, mas informações de Minnesota e Europa mostram um quadro claro. No início dos anos 2000, líderes comunitários em Minneapolis reconheceram que as mulheres somalis estavam praticamente fora do mercado de trabalho. Muitos homens enfrentam dificuldade para conseguir emprego fixo por barreiras linguísticas, baixa escolaridade e famílias grandes. Também pela cultura de dependência dos outros. O presidente da Europa mostra que o problema não é só de Minnesota. No Reino Unido, mulheres nascidas na Somália tinham uma taxa de emprego de 96% em 2008, essencialmente perto de zero, e os homens somalis estavam em torno de 40%. Só 40% dos homens somalis trabalham, e 96% das mulheres estão fora do mercado, quase nenhuma trabalha. Como isso é um benefício para a economia do Reino Unido? Na verdade, é um ciclo de retroalimentação negativa. Então, além de não estarem trabalhando, eles ainda pedem aos outros contribuintes do Reino Unido que lhes deem novamente benefícios sociais. Por que você deveria ter pessoas de culturas que não gostam de trabalhar? Então, Trump está errado? O censo de 2021 aponta desemprego acima do dobro da média nacional e inatividade de 47%. Quase metade dos somalis em idade ativa está fora do mercado de trabalho. Agora, antes de seguirmos, se está gostando do vídeo, deixe um like, inscreva-se e considere apoiar no Patreon para benefícios. Os dados de assistência social... O Dingo Cyberpunk tem um canal com vídeos incríveis, confira. É igualmente sombrio. Em Minnesota, mais de 70% das famílias somalis dependem de assistência pública. Trump mencionou que cerca de 70% das pessoas dependem de algum tipo de assistência social, embora ele tenha citado números diferentes, como 80% e 8%. Faz sentido quando só 6% das mulheres e 45% dos homens trabalham, além das famílias serem enormes. Vocês vão depender de assistência e moradia social. E não é ruim só porque outra pessoa está trabalhando por eles e pagando pelo estilo de vida deles.
Se você pensar bem, esses contribuintes ocidentais não estão tendo filhos porque estão lutando para conseguir ter famílias grandes. Eles estão, na verdade, pagando para serem substituídos. Isso é horrível, está tudo quebrado. Supplemental Nutrition Assistance Program, Seção 8 Medicaid, Habitação Pública e outros benefícios do governo. O Escritório de Reassentamento de Refugiados destacou que refugiados somalis, especialmente mulheres, têm uma das menores taxas de emprego entre refugiados nos Estados Unidos da América. Famílias somalis são maiores, então menos pessoas trabalham para mais dependentes, e isso só aumenta. Desculpe, usuários. Então, mesmo aqueles que estão trabalhando, aqueles 45% da população masculina que realmente está trabalhando, mesmo eles dependeriam de algum tipo de benefício social, porque de qualquer forma estarão fazendo trabalhos de baixa remuneração. Eles têm famílias grandes e não conseguem sustentá-las. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos da América. Na Suécia, homens somalis tinham taxa de emprego de 27%. E sabe por quê? A Suécia é ainda pior porque eles têm programas de assistência social mais generosos. Por isso, as mulheres representam 13% e têm taxa de 27%, e mulheres 13%. Na Noruega, só 4,27% dos imigrantes somalis trabalham contra quase 74% da população geral. Na Holanda, o desemprego entre os somalis chegou a 34%, o mais alto de qualquer grupo de imigrantes. Mesmo os que trabalhavam tinham empregos temporários e mal pagos, pouco acima do auxílio social. De modo geral, o padrão não muda nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Escandinávia e Holanda. Juntando esses números, o cenário econômico indica uma direção. A imigração somali gerou custo fiscal relevante nesses países. Então você pode assistir ao resto do vídeo, vou incluir o link na descrição. Então Trump está certo. Eles não trabalham, não pagam impostos e são um peso para a economia. Descobri isso por aquele vídeo. 50% do produto interno bruto da Somália é composto por remessas estrangeiras. Então, o dinheiro que eles ganham aqui, eles enviam de volta para seus familiares na Somália. Cerca de 50% do país depende de remessas estrangeiras, totalizando 2 bilhões de dólares, sendo metade apenas dos Estados Unidos. Vamos ouvir outras afirmações de Trump. E eles não contribuem em nada. O índice de assistência social deles é de cerca de 88%, eles não contribuem em nada. Eu não quero eles no nosso país, vou ser honesto com você. Justo o suficiente. Alguém pode dizer, isso não é politicamente correto. Eu não me importo. Eu não quero eles no nosso país. O país deles não presta por um motivo, né? O país deles é ruim e nós não queremos eles no nosso país. Eu diria o mesmo de outros países. Há muitos países do terceiro mundo assim. Por que o contribuinte americano deve financiar o estilo de vida de outros? Não há nada de errado com isso. Esse politicamente correto nos trouxe até onde estamos hoje. Estamos ferrados, assim como todos os países ocidentais. O terceiro mundo é o terceiro mundo por causa do seu povo, por causa da cultura, não por causa da raça. Não faça um argumento racial. Não importa a cor da sua pele, mas sim seus valores e a cultura que você recebe. Eu sei, com certeza, que afegãos aqui mesmo na Austrália têm muitos filhos porque conhecem o nosso sistema de assistência social. No Centrelink, quem tem mais filhos recebe mais. Por isso pensam, por que trabalhar? Por que não ter mais filhos? Com 5, 6 ou 7 filhos, você pode morar em uma casa grande e decente. Por que eu deveria trabalhar fora? E como eu disse, é um golpe duplo. Além disso, eles são um peso líquido para a sua economia e para os contribuintes nativos, você está, na verdade, subsidiando a sua própria substituição. É por isso que isso é revoltante. Posso dizer isso de outros países também. Não queremos que vão para o inferno. Nós temos que reconstruir nosso país. Sabe, nosso país está em um ponto de virada, podemos piorar. Estamos em um ponto de virada. Não sei se as pessoas se importam de eu dizer isso, mas estou dizendo que podemos ir para um lado ou para o outro. Na verdade, ele disse isso de uma forma ainda menos politicamente correta, não ele mesmo. Ele retweetou com um comentário: alguém, deixa eu ler isso para você. Ok, isso é muito importante. Desculpa se você acha que estou interrompendo, mas é importante ir passo a passo. Olha isso. Então, Brennan Dilley postou isso. Temos duas opções: deportar cada imigrante do terceiro mundo, estrangeiro ilegal e portador de visto que odeia os Estados Unidos. Sim, se você odeia os Estados Unidos, caia fora. Vivemos um momento decisivo, não apenas nos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos é o único país que tem um líder com coragem suficiente para falar as coisas como elas são. Enquanto que a Stama, Anthony Albanese, Friedrich Merz ou Emmanuel Macron, eles não conseguem dizer, não têm coragem, não conseguem falar a verdade para o seu público. É assim que você precisa pensar. Deporte todo e qualquer imigrante do terceiro mundo, estrangeiro ilegal e todo estrangeiro que odeia seu país, deporta todos eles, você não precisa deles. Por que você precisa de tantas cobras em casa? Esse é um exemplo bem apropriado.
Renda sua nação do jeito que o Reino Unido fez e veja sua sociedade colapsar nos próximos anos. Está acontecendo, pessoal, e não se trata só da América, mas também de outros países ocidentais. Antes, em questões entre América e Grã-Bretanha, britânicos apoiavam a Grã-Bretanha e americanos a América. Mas agora estamos vendo essa união de todos os ocidentais que estão dizendo: ok, se o que o presidente Trump está dizendo faz sentido. Sim, eu concordo com o presidente Trump. Temos muitos australianos conservadores, muitos britânicos conservadores que concordam com o presidente Trump. Por quê? Porque está surgindo esse novo nicho onde as pessoas estão entendendo isso. Se não nos unirmos, a civilização ocidental pode colapsar totalmente. Esta é a maior ameaça à civilização ocidental desde a Segunda Guerra Mundial e a ascensão da Alemanha nazista. De qualquer forma, esse é o meu ponto. Foi o que o presidente Trump instruiu. Autoridades dos Estados Unidos da América mandaram diplomatas no Reino Unido coletar dados sobre crimes de imigrantes. No meu último vídeo, eu mostrei para vocês que os cidadãos do Reino Unido estão bem no final da lista, eles são a demografia que menos comete crimes por pessoa. Acredito que albaneses e afegãos lideram, com o Reino Unido no fim da lista. Trump não está parando, ok, e não é só com o Reino Unido, ele já fez isso com a Austrália também. Trump ordena que a Embaixada dos Estados Unidos da América colete dados de crimes de imigrantes na Austrália. Todos na Austrália perguntam: o que está acontecendo? Isso não ocorria há 5 anos. Agora pessoas são esfaqueadas por gangues africanas em Melbourne. Melbourne foi a cidade mais habitável por 15 anos seguidos e agora é a capital do crime do mundo. Suécia, eu cresci lá. Ouça, a Suécia é o país mais habitável do mundo. É o país mais feliz do mundo. E agora você tem mais explosões acontecendo na Suécia do que no Afeganistão e no Paquistão juntos. O que eles fizeram? E eu estou te dizendo, não são os nativos. Ok, então há todo um relatório que Trump divulgou. A civilização europeia pode desaparecer em 20 anos se não superar divisões políticas e reformar políticas migratórias e demográficas, segundo o relatório de Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América da Casa Branca. E ao falar em reformar suas políticas migratórias e demográficas, Trump quer dizer deportar todo e qualquer imigrante do terceiro mundo, estrangeiro ilegal e portador de visto que odeia o país em que vive. É muito simples, pessoal. Não é tão difícil. Ok, não é tão difícil. Vamos terminar com Trump. Vamos seguir pelo caminho errado se continuarmos recebendo lixo em nosso país. Lixo. Omar é lixo, ela é lixo, os amigos dela são lixo. Essas são pessoas que trabalham, essas são pessoas que dizem: vamos lá, vamos fazer deste lugar um lugar incrível. Essas são pessoas que não fazem nada além de reclamar. E cometem fraudes e são um peso para os contribuintes. Eles reclamam e de onde vieram não tinham nada. Sabe, eles vieram do paraíso e disseram: isso não é paraíso, mas quando vêm do inferno, reclamam e não fazem nada além de reclamar e resmungar. Nós não os queremos em nosso país, que voltem para onde vieram e consertem lá. Aqui entra minha teoria. As pessoas sempre permanecem leais à sua própria cultura nativa. Mesmo que sua cultura nativa seja absolutamente patética, elas sempre permanecerão leais a ela. É uma dissonância cognitiva estranha. Se eu gosto do Paquistão, por que não moro lá? Por quê? No dia em que essas pessoas deixam seus países de origem, elas estão literalmente dizendo que seu país é um lixo e que estão em busca de uma vida melhor. Quando os irlandeses deixaram a Irlanda devido à fome e foram para a América, acredito que hoje há mais irlandeses vivendo na América do que na própria Irlanda. A população ainda não se recuperou da fome do século XIX causada pelos britânicos, que pareciam ignorar que os irlandeses que foram para a América se tornaram americanos leais ao novo país. Sim, claro, eles têm o dia de São Patrício e tudo mais. Novamente, a Irlanda não é hostil à América, mas esses países são. O que quero dizer com isso? Não sei o que é isso. Não sei quem fala isso para essas pessoas, como os muçulmanos que dizem querer a Sharia no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. Essas pessoas, eu não sei quem está aconselhando essas pessoas. Eles estão dando um tiro no próprio pé, em vez de dizer: não, presidente Trump, o senhor entendeu errado. Sim, sou somali, mas amo a América e dedico minha vida a ela. Eu não pude escolher nascer naquele lugar de merda, mas eu sou americano, sou um americano orgulhoso. Em vez de dizer isso, eles estão realmente insistindo e estão antagonizando e provocando o povo americano. É tipo: uau, você só está motivando essas pessoas a te deportarem, você só está aumentando a vontade delas. Nem todos são iguais.
44% ainda trabalham, mas essa abordagem é ruim, é estupidez. É exatamente isso que os muçulmanos estão fazendo. Bem, os somalis também são muçulmanos. É exatamente isso que os muçulmanos estão fazendo na Grã-Bretanha. A gente pensa, essa não é uma boa política ou estratégia, só incentiva a deportação. Então deixa eu mostrar alguns vídeos desses idiotas que estão realmente insistindo nisso. Isso é, coletivamente, um momento de quociente de inteligência muito baixo. Você não deveria estar provocando o povo americano. Ouça isso aqui na vizinhança de Minneapolis. Você se sente mais confortável vivendo sob a lei americana ou se sente mais confortável vivendo sob a lei Sharia? Lei Sharia. Eu sou muçulmano, prefiro a lei Sharia. O que diabos você está fazendo na América, então? Por quê? Isso é tão estúpido. É tão estúpido. E eu tenho que admitir, isso não é só com os somalis, é com todo muçulmano, até mesmo muçulmanos nascidos e criados no Reino Unido, na Austrália. Todos eles dizem que adorariam viver sob a Sharia, vão para o Afeganistão. Lei Sharia? Sim. Você prefere a lei Sharia à lei americana? Claro, sim, claro. Sim. Você acha que a maioria dos seus amigos sente o mesmo? Sim, claro. Se você é muçulmano, sim. Ele pode obrigar a filha a casar com alguém? Sim, ele pode. Tem autoridade. Você também pode fazer isso. Sim. Aqui qual idade você considera aceitável? Sim, 15. É certo matar alguém que também é... 15! Felizmente ela não disse 9, seria tão óbvio. É certo matar alguém que insulta Maomé? Sim, porque ela seguia essa religião. Eu entendo. Ela está falando sobre Valentina Gomes. Mas ela não deveria falar do profeta, sabe? Você entende por que querem atacá-la? Sim. Você prefere viver aqui ao nível do muçulmano? Eu preferiria viver em um país muçulmano com o meu povo. Você prefere viver na América ou na Somália? Pra mim, acho que é a Somália. É isso, então. Eles não nasceram nem cresceram na América, nem construíram suas vidas na Grã-Bretanha ou América em meio a conflitos. Eles vieram da Somália. Voltem. Acho que podemos fazer uma arrecadação de fundos para essas pessoas. Você quer ir para a Somália? O jornalista devia ter perguntado isso. Ok. Se eu comprar uma passagem para você com a condição de que você renuncie à sua cidadania americana, posso levar toda a sua família de volta para a Somália. Ainda te dou $1000 de bolso, que é muito dinheiro na Somália. Você também devia ter perguntado isso. Vamos fazer acontecer, pessoal. A gente devia fazer uma vaquinha online para essas pessoas de verdade e garantir que elas assinem o formulário de renúncia à cidadania. Porque essas pessoas vão dizer, vamos pegar o dinheiro e depois voltamos. Eu prefiro a Somália. Não sou americanizado. Apenas falo fluentemente e me expresso bem. Entende o que quero dizer? Não, sério, você também não é tão articulado assim, mano. Fora isso, acho que, quanto à minha cultura, minhas preferências e tudo mais, ainda é Somália. Sim. Mesmo que aqui você tenha toda a liberdade e coisas assim... E mesmo que eu tenha toda a liberdade... Você acha que a vida pode ser melhor na Somália do que aqui? Agora você tem, então, a liberdade de praticar sua religião enquanto trabalha e faz suas outras coisas. Deportar... Olha esse palhaço, tá? Amy Mack postou esse vídeo. Deixa eu te dar um aviso. Seus ouvidos podem sangrar, mas é importante ouvir isso para saber com o que lida. Ok, não preciso dizer isso para os americanos, porque americanos são leais aos Estados Unidos. Eles são mais nacionalistas e mais patriotas do que alguns dos nossos colegas europeus. Mas isso é importante porque vocês também têm uma grande população progressista que odeia o próprio país. Meu maior medo na vida é que esse homem talvez nunca veja a nossa conquista total. Sim, talvez ele nunca veja que já presenciou nossa conquista parcial. Nosso pequeno sucesso na América. Que sucesso, irmão? Vocês são um peso líquido para os contribuintes. Que sucesso você está falando? Quão iludidas essas pessoas estão? De novo, o Islã pode causar isso em você. Os indianos não se comportam assim por algum motivo. Os indianos também estão atraindo muito ódio na América. Os indianos, você sabe, eles ganham muito. Eles podem afirmar que pagam mais impostos per capita até do que os americanos brancos. É verdade, por isso fica claro que indianos pagam mais impostos. Tenho certeza de que os somalis estão bem na base e são os principais beneficiados da assistência social. Então, mais uma vez, a cultura importa, né? A cultura importa, pessoal. Os indianos podem ter algumas deficiências, mas não são um peso para a sua economia. Pelo contrário, a impulsionam. Então, indianos não se comportam assim. Chineses não se comportam assim. Eles se adaptam bem e as gerações seguintes se integram totalmente. Esses caras não só observam. Veja o que ocorre no Reino Unido. E ele é o motivo, na verdade, pelo qual eu sei que a comunidade nos Estados Unidos está prosperando. Ele é, como eu sei, é assim que medimos nosso progresso.
Se ele não tuita, alguém fez besteira, eu sei disso, alguém estragou tudo. Se você tuita, eu sei que estamos no caminho certo, é assim que percebo. Ele está velho e doente. Eu sei que talvez ele não veja a nossa conquista completa, mas eu prometo a você que os filhos dele vão ver, assim como ele. Viemos para existir, ver a terra dos homens livres, a terra das liberdades, e estamos aqui e não vamos sair, não vamos voltar atrás. Como assim, voltar? Você é quem deveria voltar primeiro, entendeu? Se você veio primeiro, você vai primeiro, entendeu? Igualzinho a você. Esse argumento é ruim. Todos os americanos eram imigrantes. Idiota, sim, tudo bem, mas os americanos construíram este país, assim como os australianos brancos fizeram na Austrália. Então, a Austrália, como conhecemos, a Austrália moderna, ou a América moderna, ou o Canadá moderno, tudo isso foi construído por europeus. Eles decidem como administrar o país. Não, você não decide, não há semelhança. Vocês chegam como refugiados e pedem para entrar, querendo participar da sociedade. No instante em que entram, Vocês dizem, nós não vamos embora. vocês se submetem à nossa vontade, com licença. E com qual exército? Por isso Trump realmente enviou agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Gosto muito do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, países ocidentais precisam dele. Sério, nós precisamos do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Eles estão indo de porta em porta, pegando as pessoas, então isso é bom. Então algumas dessas pessoas tentam transformar isso em uma questão de racismo. Mas eu estou muito orgulhoso e feliz que nossos americanos negros também estão reagindo contra isso. Eles dizem, irmão, que diabos você e nós não somos iguais? Ouça esse patriota negro-americano. Escutou? Eu vou dizer isso, e vou dizer alto e claro. Nós não nos importamos que somalis estejam sendo deportados. Isso não é problema nosso. Veja, eu não tenho ódio de ninguém. Eu também não. Bem, eu entendo isso. Temos grupos aqui, ou grupos que inspiram você a vir para a América, que não gostam de americanos negros. Não só americanos negros. Eu não gosto de nada. Eles também não gostam da América. Nós, o grande povo da sociedade. Então, quando eles vêm para cá, eles já têm algum tipo de desprezo por nós. E a gente não fez nada para essas pessoas. Olha, eu já estive em Minnesota. E quando eu estava em Minnesota, visitando meu filho, porque ele mora lá, cara, esses somalis estão em todo lugar e são rudes, agem como se você não existisse. Quando você fala com eles, eles te olham como estrangeiro. Eu penso, estou no meu país. Por que esse olhar arrogante? Então tira eles daqui, Trump. Tira eles, hein? Beleza, mais uma. Escuta essa senhora afro-americana. Estou indo, pessoal. Disseram que iam me matar se eu fosse para Minnesota, mas estou indo assim mesmo. Estou prestes a preparar alguns moletons, algumas camisetas, para que vocês possam lutar, para que vocês possam apoiar a causa. Porque eu estou prestes a viajar pelos Estados Unidos, vai lá, garota, América, e descobrir o que está acontecendo com os americanos. Eu não me importo com mais ninguém que não seja americano. Agora, não coloco o negro na frente, não coloco o branco na frente. Eu não estou lutando por nenhuma causa racial. Estou lutando pela América. Nós não seremos o Reino Unido. Você entende? Jihad? Jamais. Isso não vai acontecer aqui enquanto eu estiver atento. Mas eles disseram que vão me tirar daqui se eu for para Minnesota, então estou a caminho. Vamos começar a arrecadar fundos. Vamos começar. Alguém começa uma porra de um GoFundMe para mim. Eu estou a caminho. Acho que não vou voltar para casa por mais um ano a partir de agora. Deus abençoe a América. Viajando por aí, causando o maior inferno para todo mundo que não é americano. Acho que é isso que vou fazer aqui. Eu venho... Manda ver, garota. Ninguém pode machucar a América se você tem patriotas assim. Então, desse esquema de fraude de 8 bilhões de dólares, quanto disso Ilhan Omar sabia? Vou ler isso rapidamente. Artigo do New York Post. Estão sendo revelados os laços de Ilhan Omar com o esquema de fraude de 1 bilhão de dólares americanos em assistência social em seu distrito em Minnesota. Omar realizou festas em um dos principais restaurantes citados na fraude. Acho que é o restaurante do vídeo que te mostrei antes. Uma das donas que agora foi condenada e um dos próprios funcionários dela, Wu, também foi condenado. Foi condenado. Isso aconteceu por roubar milhões. Quanto disso ela sabe? Quanto? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Ela chegou a apresentar o projeto de lei. Seus compatriotas somalis usaram isso para fraudar a cidade. Omar propôs um projeto de lei que levou a 250 milhões de dólares americanos em fraudes. Ainda assim, ela afirma que não sabia de nada. Desculpe, esse projeto de lei que eu apresentei está sendo usado. Ops, eu não sabia, desculpe. Ela sabia quem eram essas pessoas.
Pessoas conhecidas dela ganhavam dezenas de milhões de dólares nesse programa, enquanto ela não recebeu nada. Parece suspeito. E vocês, o que acham? Vocês acham que ela é inocente? Vocês acham que Trump está errado nesses comentários? Eu não acho. Como sempre disse, culturas importam. Algumas não enxergam a honestidade do mesmo modo que outras. Posso te dizer, te garantir, sempre. Posso falar sobre o Paquistão? Essa é uma outra cultura com a qual estou muito familiarizado. Lembro de cada paquistanês que veio ao Sri Lanka. Eles diziam, esses caras são tão ingênuos, você pode cobrar qualquer coisa deles e eles simplesmente pagam. Eu dizia, sim, porque isso se baseia na confiança. É uma sociedade de alta confiança, mas vi o oposto no Reino Unido. Mudou de uma sociedade de alta para baixa confiança. E à medida que trazemos mais pessoas de países de baixa confiança, elas vão trazer seus hábitos do terceiro mundo. Então, eu acho que estamos mais perto do ponto de virada do que nunca estivemos. E o Ocidente não enfrentava uma ameaça existencial como essa desde a Segunda Guerra Mundial. Cabe a cada indivíduo ter orgulho de sua própria identidade nacional. Defenda isso, não aceite desculpas nem manipulação desses liberais progressistas. Levante-se! Muito em breve, em todos os países ocidentais, vamos ver surgir cada vez mais partidos de direita com discursos ainda mais fortes, duros e radicais. Quando chegar a hora, vote na direita!